Muito bem, bom dia ou boa tarde, conforme a hora e o lugar onde estiverem. Começo por cumprimentar todos os presentes, fisicamente e online, representantes de escolas, universidades e outras instituições portuguesas e brasileiras, e toda a comunidade em geral. E agradecer o convite que me foi feito. O meu nome é Carlos Relvas, como foi dito, sou docente na Universidade de Aveiro e, no fundo, eu vou apresentar aqui um bocadinho daquilo que tem sido o nosso trabalho neste novo contexto, digamos, do fabrico aditivo e desta transição tecnológica. Eu vou-me focar essencialmente nos materiais poliméricos e nas suas tecnologias, porque estes são os meios e os recursos que nós temos desenvolvido mais. A parte dos metálicos, atendendo ao custo dos equipamentos, ainda está praticamente em outsourcing, não é? Uma das questões que, efetivamente, nós somos confrontados atualmente é uma mudança de paradigma entre o digital e o físico, portanto, ao nível do desenvolvimento do produto e tudo o que nós desenvolvemos ao nível dos conceitos e depois conseguimos trazer, digamos, na transformação das ideias em produtos. O fabrico aditivo trouxe uma nova forma de projetar e de fabricar. Portanto, existem desafios tecnológicos, mas, do nosso ponto de vista, existem igualmente desafios ao nível do conhecimento e de uma nova forma de pensar e abordar os problemas e as soluções. Essa nova forma de produzir está a ter impacto na forma como as nossas empresas poderão, desde já, começar-se a adaptar e como elas vão ser no futuro. Igualmente, o fabrico aditivo traz até nós uma enorme liberdade criativa e produtiva, como nunca vista anteriormente. Os nossos objetos passarão a ser, sem dúvida nenhuma, diferentes nas suas formas e serão igualmente obtidos e fornecidos, tal como foi visto na apresentação anterior, ao cliente de forma diferente. E isso terá um enorme impacto. Esta nova forma de produzir e de construir soluções terá impacto nas peças, nas ferramentas, principalmente naquilo que nós designamos por bridge tools, portanto, ferramentas rápidas ou ferramentas de transição, pensadas para produtos que serão fornecidos em pequenas quantidades. E até mesmo, digamos, utilizando esta tecnologia em conjunto com outras tecnologias, nomeadamente a maquinagem, portanto, teremos igualmente soluções híbridas, não é? Para acelerar este processo de fornecimento de produtos. Começando aqui por fazer um breve resumo, quando se fala em fabrico aditivo de materiais poliméricos, um breve resumo sobre aquilo que são as tecnologias que estão atualmente mais acessíveis ou disponíveis. Enfim, já fiz várias abordagens para tentar comunicar isto, digamos, baseado na cronologia, baseado na norma ISTM. Hoje acho que há digamos, uma abordagem que eu tenho simpatizado bastante, que tem muito a ver com a natureza do material, a tecnologia e depois a funcionalidade que pretendemos para o produto. Assim, olhando para este slide, eu diria que os verdes são termoplásticos e partem do seu estado sólido. Os azuis são resinas e partem normalmente de um estado líquido.
Falando então das tecnologias ou processos para fabrico aditivo de peças ou componentes em materiais termoplásticos, temos o mais habitualmente utilizado e conhecido, por impressão 3D, a tecnologia de FDM. Ela recorre a um filamento de material termoplástico. Esse filamento é frequentemente utilizado, é um PLA, mas também pode ser um ABS, um PPMA, um policarbonato, o que nós quisermos, não é? Enfim, para, a partir da deposição desse filamento que é feito através de um bico extrusor, criarmos as nossas camadas e, por deposição sucessiva de camadas em cima de uma plataforma, vamos conseguir obter o nosso modelo. Estes modelos e esta tecnologia é muito acessível, portanto, nós começamos a encontrar tecnologia desta que podemos adquirir a poucas dezenas de euros, praticamente, diríamos 200, 300 euros é possível adquirir uma máquina hoje em dia, mas depois temos máquinas industriais já com outra capacidade e outra resolução. E, evidentemente, mais caras. Mas podemos obter um modelo rapidamente e podemos obter um modelo que nós veremos poderá ser igualmente funcional. Tem algumas limitações, mas tendencialmente este modelo poderá ser funcional. Outra tecnologia é a tecnologia de sinterização de pó, a tecnologia, portanto, conhecida por SLS. Aqui o equipamento já utiliza um feixe de laser para sinterizar uma fina camada de pó e desta forma construirmos modelos. O mais habitualmente nesta tecnologia é obtermos, digamos, os modelos em poliamida ou nylon, como é conhecido, não é? E esses modelos apresentam-se totalmente funcionais. Portanto, muitas vezes é possível obter modelos que substituem modelos que possam ser obtidos por outros processos, nomeadamente até por injeção. A grande limitação desta tecnologia durante alguns anos foi o custo do equipamento, mas hoje estes equipamentos apresentam-se já a custos bastante mais acessíveis, abaixo dos 10 mil euros, por assim dizer. Enfim, ainda não é para um equipamento para termos em casa, muitas vezes, mas já é significativamente mais baixo que eram os custos iniciais. Uma tecnologia que está a ter um grande sucesso atualmente e impacto é a tecnologia Multijetting Fusion. Esta tecnologia foi desenvolvida pela HP, é bastante semelhante à anterior, ao SLS, só que substitui o processo de sinterização que é feito com um laser, aqui é feito por um agente polimérico ligante e que é ativado por um foco de energia, temperatura que promove a fusão. Portanto, as partículas não são sinterizadas, são mesmo fundidas entre si, o que leva a que os modelos apresentem uma funcionalidade superior. É uma tecnologia bastante mais rápida no seu processamento para a obtenção dos modelos do que as duas anteriores e permite a obtenção de várias peças, digamos, por cada lote de processamento em máquina. Depois, passando para algumas tecnologias de resina. A tecnologia inicial, e foi esta que despoltou todo digamos, o desenvolvimento das tecnologias de fabrico aditivo, que na altura eram conhecidas por processos de prototipagem rápida, foi a tecnologia de estereotografia, ou igualmente conhecida por SLA. Aqui utiliza-se um banho de resina
fotopolimerizável que está depositado numa tina e na superfície há a incidência de um feixe de laser que faz a cura ou polimerização dessa resina e endurece. Vamos construindo igualmente os modelos por camadas sucessivas. Estes modelos, enfim, foram os primeiros a surgir e têm tido uso até agora, sendo, no entanto, que o processo de estereotografia beneficiou imenso, por assim dizer, com o aparecimento de uma tecnologia similar, não é? Bastante mais acessível, não é? Onde houve a substituição, digamos, da cura ou polimerização, por assim dizer, da resina fotopolimérica, que era feita através de um feixe laser, passou a ser feita por projeção digital de luz a partir de um projetor digital. Então, esta tecnologia, conhecida por DLP, não é? É, por assim dizer, uma irmã da tecnologia de estereotografia. Há quem designe as duas até por processos ou tecnologia de estereotografia, mas há diferenças entre aquilo que nós designamos a SLA e a DLP, e isto permite efetivamente produzir modelos, não é, em resina muito rapidamente e já a custos bastante acessíveis. Quer dizer que esses equipamentos de DLP são equipamentos que têm custos de aquisição a partir dos 300, 400 euros, não é? Portanto, o custo inicial do investimento. Portanto, depois temos outras tecnologias que têm vindo a ser trabalhadas e desenvolvidas, nomeadamente a Digital Light Synthesis, que é também um processo estereolitográfico, só que é um processo contínuo, por assim dizer, e o modelo é construído mais rapidamente ainda que os dois anteriores. No entanto, estes modelos precisam, digamos, daquilo que se chama um pós-processamento cuidado, não é? Que é feito em câmaras UV, e durante esse pós-processamento podem ocorrer empenos, deformações. Depois, refira-se que globalmente, não é? Nós, quando utilizamos resinas, estamos a falar de materiais fotopoliméricos, e que são sensíveis ao UV, portanto, sofrem fluência e sofrem deformação, degradação por efeitos da luz, não é? Ao contrário, as outras tecnologias que utilizam materiais termoplásticos não apresentam, portanto, tantos problemas nesse nível. E temos ainda, por fim, uma tecnologia que é multijetting, que faz a projeção de pequenas gotículas de resina, que depois é polimerizada por um feixe de luz UV. Esta é atualmente a tecnologia que oferece melhor resolução para os modelos. Estes modelos podem ser opacos ou translúcidos, rígidos ou flexíveis, porque trabalham com aquilo que nós chamamos de materiais digitais. Existem ainda outros processos aditivos, nomeadamente aquilo que nós conhecemos por binderjetting. Ao nível dos poliméricos, a binderjetting tem vindo a ser abandonada, porque os modelos não são muito robustos, resistentes, não é, por assim dizer, ao uso, são modelos de aspecto mais, mas, no entanto, a binderjetting é verdadeiramente uma solução que, enfim, tem tido algum impacto, nomeadamente nos processos de fabrico de materiais metálicos.
A tecnologia DOD, portanto, onde aqui, em vez de haver uma projeção de gotículas, digamos, pulverizadas, há a projeção de uma única gotícula sucessiva. Isto também é uma tecnologia que, enfim, como se costuma dizer, já viu melhores dias, mas os modelos são modelos muitas vezes de cera e para os processos de investment casting são modelos com muito boa resolução. A questão que se coloca muitas vezes como desafio para as empresas e até mesmo no meio académico é quando temos que desenvolver o nosso modelo, qual o processo. Devemos então ter em consideração três perspectivas diferentes: o material que pretendemos para o nosso componente, o que é que pretendemos para o nosso componente, se vai ser funcional ou de aspecto e, no fundo, quais são os meios, os recursos que cada processo, no fundo, disponibiliza. Quando estamos numa seleção, considerando o aspecto ou a vertente do material, nos materiais poliméricos, como vimos, devemos considerar, em primeiro lugar, se pretendemos fazer ou obter a nossa peça ou componente num termoplástico ou numa resina. Num termoplástico temos o FDM, o SLS e temos o multijetting, desculpem, o multifusion. No caso da resina, temos os processos de estereotografia ou multijetting. No caso de selecionarmos ou pretendemos fazer a nossa peça em metal, temos tecnologias de fusão, fusão a laser, fusão por feixes de eletrões e, basicamente, a binderjetting. Ora, quando escolhemos ou olhamos para a vertente da função, a primeira função é se vai ser um componente funcional ou vai ser um componente que a função é só validar a forma e o aspecto. Portanto, aquilo que nós chamamos para aparência visual. Nesse sentido, nós vamos tentar escolher tecnologias que nos ofereçam, não é, diferentes soluções que nós equacionamos para o nosso modelo. Se considerarmos a forma e a geometria, temos um conjunto de tecnologias e já vimos, por exemplo, que algumas tecnologias poderão apresentar melhor resolução do que outra, umas são mais rápidas do que outras, não é? Quando colocamos na nossa função objetivo a resistência, nós vemos que efetivamente, enfim, há tecnologias que nos permitem obter modelos um bocadinho melhores e do ponto de vista da sua funcionalidade podemos utilizá-los, digamos, com maior ou menor solicitação do que outros. Assim como a nível da natureza, ou digamos, e do comportamento do material, não é? Nós temos hoje em dia aquilo que nós chamamos os materiais digitais, mas temos igualmente sido confrontados com uma grande oferta, ou uma melhoria da oferta, melhor dizendo, de materiais que nos permitem utilizar diferentes tecnologias, não é? O FDM hoje tem uma maior oferta de materiais, rígidos, semi-rígidos, não é? Mas, por exemplo, já a tecnologia multijetting oferece-nos a possibilidade de termos materiais semi-rígidos, flexíveis e materiais opacos, translúcidos, portanto, porque estamos a falar de materiais, digamos, que nós chamamos aqueles materiais digitais. Depois podemos ainda considerar outros aspectos e a partir daí poderemos determinar qual será a tecnologia que devemos escolher ou selecionar. No caso da aparência, devemos considerar o aspecto da superfície,
digamos, o facto desse mesmo modelo ser opaco ou ser translúcido, a textura que pretendemos, portanto, e a cor, sendo que algumas tecnologias, por assim dizer, permitem gradientes de cor, não é? A outras permitem-nos cor, mas, digamos, não nos permitem gradientes. Ao nível da oferta ou da capacidade, digamos, de cada um dos equipamentos e tecnologias, nós sabemos que as tecnologias oferecem-nos uma determinada precisão. Também, normalmente, temos disponível um tamanho ou um volume de construção, dependendo dos equipamentos, aqueles que eventualmente possam estar acessíveis, não é? Quando estamos a falar de equipamentos, muitas vezes desktop, estamos a falar de volumes de construção bastante mais reduzidos, muitas vezes, do que equipamentos semi-industriais ou industriais. E a questão que se coloca muitas vezes, se temos ou não necessidade de produzir estruturas de suporte, por exemplo, numa tecnologia que é corrente, o FDM, se tivermos necessidade de utilizar ou obter elementos encapsulados ou, digamos, no interior do material, tendo que utilizar estruturas de suporte, temos que utilizar 2 bicos extrusores, o nosso equipamento tem que ser adequado a isso. A altura da camada, que afeta a resolução e permite a obtenção de superfícies melhor ou pior definidas. Isto pode ter impacto quer no uso, quer na aparência, não é? E isto são os aspectos que, efetivamente, nós devemos utilizar. Nós, a nível do nosso departamento, e nomeadamente ao nível do laboratório, apesar de já existirmos há alguns anos, estivemos num período praticamente de hibernação e, mais recentemente, decidimos recuperar e reinvestir novamente num conjunto de tecnologias. Portanto, o nosso laboratório está equipado com uma impressora FDM desktop. Ela destaca-se porque tem uma capacidade, um tamanho, um volume de construção de 300 por 300 por 400, o que já abrange um lote significativo de peças. Temos uma Ultimaker S5, também um processo de FDM, mas já tem dupla extrusão, o que permite obter peças mais complexas, porque permite a obtenção de peças com ocos e partes encapsuladas. Temos umas impressoras de tecnologia DLP, são de pequena capacidade, é só para testar, para demonstrar, estudos, enfim. Aqui pode-se ver do lado esquerdo a impressora, do lado direito está a câmara de pós-cura UV. Temos uma máquina mais antiga, da tecnologia binder jetting, portanto, permite a obtenção de modelos digamos, por jato de cola. E, digamos, para além disso, este laboratório está dotado de um conjunto de equipamentos, onde nós destacamos uma máquina de medição por coordenadas, onde temos trabalhado e desenvolvido algum trabalho, nomeadamente na análise dimensional e geométrica das peças e componentes obtidos pelas diferentes tecnologias, sejam aqui tecnologias de obtenção de peças em materiais poliméricos, quer peças em materiais metálicos. Temos um scanner laser de pequena dimensão e temos um scanner de luz estruturada, um scanner portátil. Enfim, temos algum trabalho desenvolvido nas mais diferentes áreas e trabalhos esses que são trabalhos
quer de investigação, quer trabalhos académicos, quer mesmo trabalhos de fim de curso dos nossos alunos. Portanto, há uma enorme panóplia e variedade de trabalho desenvolvido. Enfim, podem sempre colocar a questão na prestação de serviços. Não tem sido essa a nossa vertente, de momento. E é tudo. De momento, obrigado